E lembrando que as Uma duas... pergunta. Sim, Essas aulas Fátima. que você tem gravado, aonde que a gente vê? Ah, tá. O Aécio mandou um link, eu acho que essa semana que passou, mas a gente pode reenviar. É um driver no Google, né? E lá estão todas as aulas anteriores já gravadas. Já tem 2 aulas lá. Então, com essa hoje vai ser a terceira. Já está no YouTube, viu? Já está no YouTube. Não, é no Google Drive, né? Google Drive. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. Eu Então, vou tá. pegar o endereço com a Aércio e passo para vocês, ok? Ótimo. Tá. Então, vamos lá, gente. Então, nós estamos ainda no módulo 1. Essa é a terceira aula do módulo 1, ainda vai ter mais uma. E ela trata do tríplice aspecto da doutrina espírita, né? Então, o tríplice aspecto da doutrina espírita diz a respeito a esses 3 aspectos: o científico, o filosófico e o religioso, né? Acho que no que a gente viu até agora, a gente falou bastante do científico, alguma coisa do filosófico e religioso, ainda nem tanto, mas vamos falar mais a partir de hoje. E eu queria trazer para vocês, como, vamos dizer assim, introdução a esse tema, as várias formas que os homens buscaram explicar as coisas ao longo da história, né? Então, a ciência, a gente sabe que é um fenômeno, né? Uma abordagem de conhecimento mais recente. Mas a religião já vem explicando as coisas há milênios, né? Desde que o homem, né, se entende por gente, né? E, e, e esse conhecimento normalmente é denominado mitologia, né? Então, mitologia ainda está presente hoje, viu, gente? Não é que foi superado e a gente usa de diversas maneiras, mas foi a maneira inicial de se explicar as coisas. Então, só para dar uma ideia, todo mundo reconhece essa imagem aqui, Uhum. né? Esse aqui é a Via Láctea, né? Alguém pode explicar o que é a Via Láctea? Quem se habilita? A O que é a galáxia Via Láctea? onde nos encontramos, né? É a galáxia em que Se a gente encontra. habita, né? É. É a nossa parte do universo, né? E ela é uma galáxia, tem aí bilhões e bilhões de estrelas. Uma delas é o Sol. É uma galáxia espiral, né? Ela forma um disco. Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê essa reta assim no céu, é como se a gente estivesse olhando o disco de lado, né? Então, lá as estrelas da Via Láctea e o Sol está dentro da Via Láctea, só que a gente está na periferia de um braço. Então, é como se a gente estivesse olhando quase que de fora para dentro, né? O centro dessa imagem é o centro da Via Láctea. E alguém sabe por que a Via Láctea se chama Via Láctea? Vou falar pensando no que eu me recordo agora que eu ouvi uma vez. É em função da claridade ou da luminosidade que ela tem, clara, branca e que lembra o leite, né? Ela lembra o leite, né? Realmente é uma coisa assim meio nevoada, assim meio esbranquiçada, né? Mas, mas vocês sabem como é que os antigos explicavam como é que ela foi formada? É Existe isso um eu mito. não sei. Ah, tá. Mas existe um mito da Via Láctea. E ela Pelo vem dos Big Bang, gregos. né? Hein? Pelo Big Bang, né? Ah, esses são cientistas, mas a gente está assim há 3.000 anos atrás, então ainda não existia ciência, não existia telescópio, ninguém sabia do Big Bang. Ah, Tá certa, né? A Via Láctea surgiu como todas as coisas do universo, pelo menos a melhor teoria que existe científica hoje é a do isso. Big Bang. O que dizem é pelo Big Bang. É uma primeira explosão.
Mas na mitologia grega eles não explicavam assim. Ó, olha como é que eles explicavam. Ops. Então, aqui nós temos três personagens. O sujeito que está ali no canto é Zeus, né? O Júpiter, era o maior deus do Olimpo, né? No centro aqui está essa senhora, é a esposa dele, a Hera, né? Mas Zeus era muito amante, né, das mulheres e tal, então né, ele saía para namorar um monte de mulheres, né? E com uma delas ele teve um filho, que é esse menino que está aí. Esse menino aí é o Hércules, né? Todo mundo sabe o Hércules dos 12 trabalhos do Hércules, né? Aquele cara super forte, né? Então o Hércules era meio humano, porque a mãe dele era humana, e meio Deus, porque o pai era Zeus, né? Então ele era um semideus. Mas para que ele tivesse poderes, ele precisava beber do leite da Hera, que era também uma deusa, né? E aí o Zeus leva o Hércules até Hera, e quando a Hera está dormindo, ele coloca o menino lá para se amamentar. E ela acorda espantada, afasta o garoto, e o leite esparrama pelo céu, certo? E deixa esses pinguinhos aqui que a gente vê do lado direito, certo? E esse caminho, esse rastro que o leite deixou, ganhou um nome. Adivinhe? Via Láctea. Ou seja, via, no latim, é caminho, né? Láctea, todo mundo sabe, laticínio, leite, etc. Então, é assim que os antigos explicavam aquele maravilhoso fenômeno que eles viam no céu, né? Então, no fundo, é uma historinha, né, que obviamente a gente sabe hoje que não é verdadeira, mas que por muitos séculos e muitos milênios satisfez muita gente, né? É assim que se explicavam as coisas. Para vocês terem uma ideia, em grego, leite é galak, né? E como é que a gente chama esses conglomerados de estrelas? Galáxia, né? Então também, hein? Olhando Então, daqui dá pra ver. pelo grego, Olhando desse daqui dá pra ver. A terceira de. oi. Então, pelo grego também a gente vai pelo lado do leite, né? E eu acho que para quem tem alguma idade, ou não sei se ainda existe aquele chocolate branco, né, que a Lacta fazia, como era o nome? Galac, né? É de leite também. Então, você vê como as coisas são explicadas, né? Você pode até imaginar como é que os antigos explicavam o mar salgado, né? Provavelmente algum deus chorou muito e fez essa poça d'água, né? Agora, toda religião tem um mito de criação, que é uma explicação de como as coisas começaram, né? A ciência fala do Big Bang, né? Mas cada cultura, né, que já existiu tem uma explicação. Então, os hindus têm uma explicação, os egípcios têm uma explicação, os chineses têm uma explicação, e até os nossos índios têm uma explicação também, né? E nós que somos povos oriundos da Bíblia, né, ou o judaísmo, o cristianismo ou o islamismo, explicamos também de uma maneira, né? A gente diz que Deus, no princípio, criou o céu e a terra, né? E aí, em 6 dias, ele fez tudo, criou o homem. No 7º, ele descansou, porque não é de ferro, né? E assim começou toda a história da criação. Então, tudo isso para dizer o seguinte: o pensamento mitológico é um pensamento que está na raiz das religiões antigas, né? É a forma de explicar as coisas de uma maneira que era possível, né, para o ser humano naquela ocasião. Então, os mitos são histórias, né, baseadas em tradição, lendas, que servem para explicar o universo, criação do mundo, fenômenos naturais, né, muitos deuses, né, antigos, ou um era do trovão, o outro era do mar, o outro era, né, vários fenômenos naturais, ou qualquer outra coisa a que explicações simples não são atribuíveis, né?
Em comum, a maioria dos mitos envolve uma força sobrenatural ou uma divindade, mas alguns apenas são lendas passadas oralmente de geração em geração. Então, essa é a mitologia. Bom, mais ou menos 450 anos antes de Cristo, tem um personagem que é o Sócrates, né? E o Sócrates inaugura ou consolida uma outra forma de explicar a realidade, que é a filosofia, né? Óbvio, existiram filósofos antes do Sócrates, mas Sócrates é quem nós, né, realmente identificamos como o filósofo, né? E aí a filosofia começou a explicar as coisas de outra forma, começou a apelar para a razão, para a lógica, né? Então saiu desse lugar do fantástico, do mágico, e foi indo para o lugar mais racional, né? Na religião, né, principalmente a cristã, você tem depois a teologia, né, católica, tem a teologia protestante, é uma forma de argumentar os pontos de vista em cada uma dessas religiões do ponto de vista mais filosófico, certo? Então, a filosofia já vai refletir mais sobre as questões da existência humana, né? Também fala de conhecimento, fala de valores morais ou estéticos, né? Então fala dos ideais que os gregos tinham, né? A verdade, né? O belo, o bem, né? Também fala sobre pensamento e linguagem. E diferente do mito, né? Que se baseia em explicações que são crenças, né? A filosofia é um conhecimento baseado na razão e na lógica. E, finalmente, passou 2.000 anos, ou seja, 450 anos de Cristo, mais ou menos 1.500 depois de Cristo, nós temos essa figurinha aí, o Galileu, né, que também representa o início de um outro momento na nossa história de conhecimento, que é a ciência, né? Então, Galileu começou a fazer experimentos, né? Então, ele subia lá na Torre de Pisa, jogava uma bola junto com uma pena, enfim, via se chegava junto lá embaixo, né? Eu pegava o telescópio, olhava para o céu, para os astros, e começava a notar detalhes, movimentos, que antes não eram possíveis, né? Quase foi queimado, né? Pela heresia que ele trouxe, mas inaugurou um novo processo de olhar a realidade, que é a ciência. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Tudo tranquilo. Tranquilo? Então, nós dizemos no Espiritismo que houve 3 revelações, né? Para a humanidade, né? Alguém lembra qual é a primeira? Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés, depois Jesus, e a terceira? Espiritismo. É o Espiritismo. Muito bem, Simone. Então, aonde vem... que ainda fala um pouquinho de ciência, desculpa, eu me adiantei. Mas a ciência, ela também é racional, mas o que ela traz, além da filosofia, é a questão do experimento, né? Da demonstração empírica, né? E ambos têm essa base comum na lógica, né? No racional, mas a filosofia não se obriga a ter experimentos. Por isso que a filosofia pode falar de Deus, de alma, de outras coisas que a ciência, pelo menos a material, não consegue. Mas eu estava caminhando para esse slide aqui. Então, aonde aparece Moisés nessa história? Ele é antes ou é depois de Sócrates? Alguém sabe? O Moisés foi o que escreveu o rascunho da Bíblia. Então, Anterior, ele é antes de Sócrates. Então, ele vem aqui, e é difícil precisar exatamente onde Moisés, de fato, viveu, mas mais ou menos aí por volta de 1500 antes de Cristo, né? Está lá ele lá com as tábuas dos 10 mandamentos, né? E é interessante que ele vem dentro de uma época mitológica, né? Então, quando ele escreve a Gênese, ou os contemporâneos escrevem dele a Gênese, escrevem a criação do mundo como um mito, né?
E Jesus? Jesus está mais fácil. Jesus vem aonde ele divide o tempo entre antes e depois, né? É após Sócrates, né? Pós-Sócrates, né? E é interessante para o Espiritismo, né? Quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates é apresentado como um precursor do cristianismo, né? Então, ele veio trazer outras bases para poder olhar a realidade, né? E distanciar daquele mundo politeísta, né? Onde a relação com a realidade é uma relação mágica, supersticiosa, né? E aí vem Jesus, que vem a sua grande revelação, né? No ano zero, ou por volta do ano zero. E Kardec chega nessa fase onde a ciência já está presente. Então, ele aparece né, no século XIX, como a gente viu, em 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, né? E é interessante que, dentro do Espiritismo, essas três coisas convivem, são esses três aspectos. Então, existe a ciência, né? Existe a filosofia e existe a religião, né? Agora, a religião com Kardec já não é aquela religião mágica de mistérios, enfim, de sobrenatural, mas uma religião que você, né, desenvolve sua convicção com base, né, numa visão racional, lógica, e mais do que isso, baseada em eventos, fatos, experimentos, né, dessa comunicação com o mundo espiritual que podem ser reproduzidos, verificados e constatados. Então, concluindo essa primeira parte, três aspectos, e Kardec mesmo diz, e três tipos de adeptos, né? Três tipos de espíritas, né? O primeiro ligado à ciência, que é aquele que está interessado principalmente nas manifestações. O segundo, né, da filosofia, que é aquele que se encanta com esse olhar, né, busca o sentido que o Espiritismo pode dar para a vida. E o terceiro, que é o religioso, que são aqueles que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então, essa é a introdução. E eu queria convidar vocês agora, nós estamos, deixa eu ver aqui, eu vou parar essa... Vamos ver quantos somos aqui agora, somos 20. Eu vou montar aqui uns grupos, e aí vocês vão poder conversar. Nós somos 20, acho que pode dar uns 3 grupos. Para não ficar Jorge, são 18 alunos. Tá ótimo. 18 dá 6 para cada um, né? Então, vamos lá. Aqui vai por ordem alfabética, viu? Aí depois a gente... Então, talvez algum grupo tenha mais gente, porque estão mais 2 pessoas, tá? Aqui, Dani. Então, só vai estar de fora eu e o Edson. Então, E o Marco? E o Marco? O Marco. Também? O Marco está de fora também? A gente tira... Tá. Eu já estou de fora, viu? Agora vai ser difícil te tirar daqui. Você tá no grupo. Eu sou apenas um ouvinte, viu? Tá, mas Marcos, você faz o seguinte, quando você entrar no grupo, você clica para voltar. É o mesmo botão de sair do Zoom, tá bom? Tá ok? Então, o que cada um vai fazer? Então, o grupo 1 vai estar identificado como da sala 1,
vai olhar o aspecto científico. Vocês receberam material, né? De preparação. E, assim, trazer os principais pontos do aspecto científico para depois compartilhar com a turma. Tudo bem? O grupo 2 vai olhar o aspecto filosófico e também trazer os principais pontos do aspecto filosófico. E o grupo 3, por sua vez, vai olhar o aspecto religioso. Perfeito? Então, nós vamos ter aí mais ou menos uns 10 minutos para vocês conversarem entre si sobre o que vale a pena destacar e trazer para o grupo maior. E aí depois a gente se reúne novamente. Quando eu apertar o botãozinho aqui para formar os subgrupos, vocês vão ver uma caixinha dizendo Join Room não sei o quê, tá bom? Vocês podem apertar lá, tá certo? E na hora que for para voltar, eu aviso para vocês. Perfeito? Você vai avisar por escrito? Aviso por escrito, vai aparecer uma mensagenzinha azul em cima da tela. Ok. Tá bom? Vamos testar, ver se funciona, gente. Então, vamos lá. Quem tá com os microfones aí desligados, depois precisa ligar nos outros. Né? Podem ir ligando. Ou assim Pode ir ligando, gente. Ou assim que chegar na subsala, liga que também vai funcionar. Tá bom? Gente, qualquer coisa, dificuldade ou dúvida, nós temos o WhatsApp. Tá certo? Então, até daqui a 10 minutos. Eles já foram, Jorge? Tem que dar o join, viu? Estão indo. Marco, você volta, porque agora, para te tirar, só você voltando. Eu voltei. Você não foi. Ah, então tá bom. Fica assim. Não, eu fico aparecendo, mas somente como assistente. A Valéria não foi. A Valéria nem não o Fernando e a Fernanda. Opa, estão aí ou não estão aí? Mas eu vou só parar aqui a gravação. Mas a Valéria e o Fernando estão com os microfones desligados. Eles vão aparecer conversando entre Não, si? o Fernando já... Não eram tidos como sobrenaturais, né? Uhum. Então, foi uma evolução, né? Para comprovar e tirar esse véu e lançar as verdades que até então eram desconhecidas, né? Tá, ótimo. Isso mesmo, Fátima. Alguém gostaria de complementar, adicionar alguma coisa? Então, Jorge, a minha opinião é que o aspecto científico ele aborda a comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Uhum. Sim, é bem o fenômeno, né? O fenômeno de intercâmbio, né? De comunicação entre essas duas dimensões, né? Então, foi uma mudança, vamos dizer assim, de paradigma, quase que é o que a gente estava até conversando lá no grupo, de assim, comunicações, né, com o outro lado, de uma certa forma, sempre existiram desde que o homem é homem. A própria Bíblia já era cheia dessas comunicações. Você teve Maria, Moisés, entre vários outros que lá são citados, mas era sempre tido, como ela mencionou, como um ato sobrenatural, até milagroso, santificado. Era uma coisa assim, que não era, que era específica, especial, que não era uma coisa como uma lei da natureza, como a gravidade, como qualquer outra. Então, essa tratativa de, calma aí, deixa eu tratar isso de uma forma lógica, deixa eu separar o que a gente também mencionou, que existia e continua ainda existindo, né, muito charlatanismo, né, envolvendo comunicações mediúnicas. Deixa eu separar o que é realmente, me assegurar de que isso está sendo uma comunicação com algum outro lado, que não é a mera influência ou é próprio médium que está dando essas respostas. E aí, a partir disso, uma vez comprovada de uma certa forma, via lógica e o raciocínio, de que não, isso aqui realmente não tem outra alternativa, a não ser que isso é uma comunicação com alguém que não está aqui. Ou que não está aqui não, né? Que não está aqui na matéria. Tendo feito isso,
bom, então deixa eu entender como que essa comunicação se dá. O que rege isso, né? O que tem por trás? E é esse aspecto, né, principalmente aliado à comunicação com mediúnica, que ele aplicou essa tratativa científica, principalmente Allan Kardec, mas de uma certa forma de lá para cá, continuamos aplicando à medida do possível a todas as comunicações mediúnicas em centros espíritas que sejam exatamente para corroborar, ter essa tranquilidade, que estamos sendo bem guiados e que estamos tendo realmente comunicações corretas e não influenciadas e não, enfim. Sim, perfeito. É isso mesmo, Fernando. Podemos mover para o filosófico? Então, Sim, né? Sim, podemos. grupo da Clarissa, Gilberto, Jussara, Lali, Marco. Não, Marco não, mas a Nani. Isso. Quem gostaria de já foi eleita. Já foi eleita. Vai ajudar. A gente discutiu um pouquinho, né, sobre esse tema, e aí a gente chegou numa opinião em conjunto de que quando a gente começa a falar da filosofia, começam a vir os questionamentos, né? O porquê, o como surgiu tudo isso, o porquê de tal coisa, para onde vamos. Então vem a questão da imortalidade. Então a filosofia, ela começa quando o homem começa a questionar o porquê de tudo, né? Quem comanda tudo ou o que comanda tudo. Então começa a vir essa fase do porquê. Sai um pouco do senso comum, né? E começa a vir a necessidade do conhecimento de si mesmo e consequentemente do coletivo. A gente citou Sócrates, né? Que tem aquela frase do conhece-te a ti mesmo, que aí é quando começa essa busca do conhecer a si mesmo, do autoconhecimento. E eu citei também uma frase do Herculano Pires, que vai de encontro também com essa frase de Sócrates, que é: para filosofar, precisamos de aprender a ciência do mergulho em nós mesmos. É isso, né, grupo? Vai aí me ajudando. Exatamente. Então, são pontos como quem somos, né? Por que estamos aqui, né? Para onde vamos e como a gente pode estar contribuindo, né? Para a nossa melhora contínua, né? Que tem tudo a ver com a reforma íntima, né? Então, se conhecer a si mesmo e ver, não numa questão de julgar, mas sim essa preocupação de o que eu posso fazer para estar melhor e meio que contaminar positivamente o nosso redor. Isso mesmo. O sentido das coisas, né? Parabéns. Isso mesmo. Muito bom, gente. Alguém do outro grupo quiser fazer uma pergunta ou comentário também pode, viu? Estamos aqui no plenário. Exatamente. Então, algo mais sobre a filosofia, né? E é interessante que no texto do subsídio ele fala que justamente é esse poder dessa visão, né, que o Espiritismo proporciona às pessoas que mais atrai, né, as pessoas para a doutrina, né? Mais até do que a manifestação. Respostas, né? Se você realmente, puxa, faz sentido, né? Eu me lembro o primeiro livro que eu li, eu não era espírita, eu falei, nossa, mas é tão claro, tudo faz tanto sentido, né? Que a gente não tem. Eu costumo falar que no Espiritismo a gente não tem só a resposta, como a gente tem também a comprovação. Porque uma coisa a gente consegue comprovar, né? Através da doutrina, tudo que Kardec traz no Livro dos Espíritos, a gente consegue comprovar em outras obras, com outros autores, e confirmar tudo aquilo, né? Também, né? Ou seja, você tem mais de uma fonte, né? Porque o espírito se manifesta em qualquer lugar, em qualquer época, né? Verdade. Que o grupo também colocou, se eu não estou com a memória ruim, Jussara, Lali,
a Nani, enfim, todos, né? A Clarissa também, foi esse aspecto de, com esses questionamentos, a gente acaba tendo que, né, olhar para si, ao invés, a Jussara até colocou muito bem, né, de que não devemos, ou temos que minimizar o julgamento dos outros e reformar-se, né, que é uma base da doutrina e é a base mais difícil. Que é, a propósito, Gilberto, já o próximo aspecto, que é o religioso, né? Então vamos caminhar para o religioso, e aí estamos com Rafa, Selma Pereira, Silmara e Valéria. Quem puxa esse carro? Eu vou começar falando que nós fizemos um resumo e um pouquinho do que nós tentamos tirar. Bom, vamos lá. Conseguimos que o Espiritismo ele tem as bases de todas as religiões, que é Deus, a alma e a vida futura, porém não é uma religião constituída, ou seja, não tem culto, nem rito e nem templos. E nenhum dos seus adeptos recebeu o título de sacerdote, que é o que estava escrito. Mas, possui um laço religioso, que é essencialmente moral. Ou seja, é uma religião, mas no sentido filosófico e moral. Mas não na acepção da palavra. Ou seja, não tem cultos ou hierarquias. Foi um resumo que tiramos do texto. Conclusão. Muito bem resumido. Aliás, é isso. Tem um aspecto religioso, né, na medida que esse caminho que a filosofia aponta é um caminho moral, é um caminho que nos aproxima de Deus, né? E todos que se vinculam a essa visão de mundo, né, visão de vida melhor, de certa forma formam uma assembleia, né? Formam um conjunto de pessoas que comungam daquelas mesmas crenças, né? Ou convicções. Talvez... De fato, não é uma religião tradicional, né? Não tem templo, não tem sacerdote, não tem vestimentas. A gente pode, inclusive, dizer que, como objetivo, né, o aspecto, né, do lado religioso, seria essa transformação da gente, né? A reforma íntima, a transformação moral. Acho que para mim, é o ponto principal de aplicação de todas as respostas para todos os questionamentos que a gente tem, né? E a partir desse entendimento, se rever, se conhecer, se rever, se modificar. Que é o principal para mim. Eu tenho uma dúvida. Sim, Jussara. Onde a gente coloca a fé nisso tudo? Mas em que sentido você pergunta isso? Assim, porque fé é uma coisa que você não precisa ver, não é? Para acreditar, você sente, ou enfim. E a gente fala muito de se conhecer, a gente fala muito de racionalidade, a gente fala muito de ciência. No Espiritismo, a fé, e a gente fala que é uma religião, mas não é uma religião porque não tem sacerdote, não tem culto, enfim. Então, a fé... Então, eu queria saber como que o Espiritismo encara essa coisa da fé. Então, eu posso falar, eu acho que cada um tem uma vivência, né? Eu acho que aqui a fé não é essa fé ditada, né? Mas é uma fé que você constrói a partir de uma convicção pessoal, né? Então, a fé, eu entendo como uma confiança nessa relação com Deus, né? Então, na medida que eu entendo como melhor, ou tenho um entendimento mais amplificado, como é que funciona a criação, como é que funciona a jornada espiritual de cada um de nós, né? Quando a gente entende que Deus é, de fato, esse ser criador, que é bondoso, que é justo, né? A minha relação com Ele se torna uma relação
cada vez mais estreita, né? Então não é uma coisa cega, né? Não é cego, né? Mas Exato. brota de um entendimento, de uma Brota de um compreensão. entendimento. É diferente, por isso que é uma fé diferente de outras religiões, por exemplo. Sem dúvida. Porque Eu gostei diga, de um comentário feito entre Jussara e o Jorge, né, que a fé, ela nos remonta à confiança, né? Normalmente a gente usa a fé até com esse significado. Olha, eu boto fé em você, né? Eu confio em você. E esse é um sentimento que, na verdade, na minha maneira de ver, é muito intuitivo e pouco racional. Por isso que a fé é, bom, eu acredito. Ah, mas você acredita baseado no quê? Acredito por perceber que é algo confiável, que é algo que me traz um sinônimo, uma tranquilidade de bem-estar. Assim, agora, ao mesmo tempo, né, desculpa, só mudando um pouquinho, né, não tanto em relação à fé, mas quando a gente falou aí sobre o aspecto religioso, né, que foi o terceiro grupo que comentou, o fato de não haver os ritos, as celebrações, os sacramentos, isso ainda é tão forte na humanidade, e a reencarnação nos explica o porquê, né? Por que todos nós ainda trazemos isso muito forte, como é difícil a gente se livrar desse aspecto, né? De ritual, de sacramento, a maioria de nós, creio eu aqui, nasceu numa certa religião, né? Talvez a grande maioria pela nossa nacionalidade, ou católica ou um pouco protestante, mas a grande maioria talvez católica. E é algo que, quando casei com a Selma, só dando um exemplo, a gente optou ainda casar na igreja na época, mas estávamos os dois ainda assim. E aí foi um pouco daquela pressão de família. Já o Fernando, que está aqui no grupo, e a Gabriela, a nossa outra filha, nós não fizemos, e teve pressão da família, né? De, não, tem que batizar, tem que não sei o quê. E nós achamos que não era o caso. Não era mais o caso, né, Gilberto? Por isso que o Fernando é esse diabinho aí, né? Mas... Jorge, eu não sei se... Bendito diabinho, né? Jorge, eu não sei se... Eu não sei tem... se... Eu não sei se é o que ela está falando, uma coisa que eu sempre tive essa dúvida também, que ela falou agora, eu fiquei pensando nisso. O espiritismo sempre... A maioria das pessoas, eu acho que procuram o espiritismo ou pela falta da... Não sei se a palavra seria essa, ou é fé, né? Ou pelo contrário, justamente a fé, eu não sei se seria essa palavra, mas não sei se seria banal, mas a palavra seria o amor, a caridade. Eu acho que o amor, o espiritismo, eu acho que ele é movido justamente, acho, pela caridade, pelo carinho, pelo amor. Eu não sei explicar em relação a isso, né? É um acolhimento, justamente. Acho que é por isso que não é a religião, justamente não é uma morada, não é em qualquer lugar, né? Eu acho que o espiritismo não tem numa igreja, não tem... qualquer lugar que você tá ligado, né? As pessoas, aos espíritos, a qualquer lugar. E eu acho que por isso que não tem aquela coisa o que ela falou, a fé. Onde é a fé, o ceticismo, mas a palavra fé, o que seria a palavra fé? Eu acho que você fazer o bem ao próximo, você está se dedicando, eu acho que você gera isso, né, para outras pessoas e tendo esse ciclo que eu acho que é o que você faz de ser uma pessoa espírita, o espiritismo, né, o ser uma pessoa espírita, né, não sei se seria isso, eu não sei se estou conseguindo me expressar, eu fico pensando nisso também da fé, de onde ela se está dentro, encaixa, né? Encaixa. Eu fico pensando muito isso também, né? Aí eu fico pensando na caridade. Aí, tanto é que muita gente, às vezes, procura o espiritismo justamente quando tá lá embaixo, né? No fundo do poço, né? Não tem mais para nada, tentar né? se levantar e não tem mais nada, né? Infelizmente.
acrescentar algo. No Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam que a fé é um sentimento inato, que a gente nasce com ele, que está lá na nossa consciência e que ela vai evoluindo, né? Só que a fé, tanto que ela não pode ser imposta. Não dá para chegar para você só, eu te obrigo a ter fé. Né? Então, ela é uma conquista do espírito. Tem gente que já nasce com fé, porque já foi uma coisa de uma encarnação passada. Então, ela vem daí. Mas o espiritismo, a diferença é que a fé é raciocinada. Né? É nisso que eu queria comentar. Quando eu fui criada na Igreja Católica, né? E, ao mesmo tempo, em paralelo, cresci também um pouco no espiritismo por conta da minha mãe, meus pais católicos, minha irmã espírita. E essa palavra da fé raciocinada no espiritismo, isso me chamou muito a atenção e foi o que mais me chamou a atenção e me fez entrar na doutrina, porque o fato da gente ter fé, eu acho que todos nós temos, né? A gente sempre acreditou em Deus, de acordo com seus valores, né? E tudo o que foi passado. Mas o Espiritismo, ele fala da fé raciocinada porque não é uma fé cega, onde você acredita, você escuta e tem que acreditar. É aquilo que eu estava falando. O Espiritismo, ele explica, ele fala, mas ele explica e comprova. Então, a gente tem até a explicação do que é Deus, quem é Deus, né? Então, isso me chama muita atenção e me faz me apaixonar pela doutrina, justamente por não ter essa fé cega, né? A gente pode questionar, a gente deve questionar, porque quando a gente questiona, a gente busca, né, o conhecimento. O Jorge... compreensão. Edson, a gente já passou de 8, né? Não tem problema. Eu quero falar só uma coisinha. Diga, Edson. Aproveitando a época dessa pandemia que a gente está vivendo, o assunto fé é assim. Eu tenho uma irmã que ela é bem difícil, né? Todo mundo, acho que na família tem uma pessoa assim. Ela também talvez me ache difícil também. Mas assim, ela não sai de casa desde março porque ela acha que todos vão morrer. Entendeu? E eu tento passar para ela justamente essa fé. Gente, a fé é Deus no comando. Entendeu? E nós passarmos por todos os problemas nossos, e não só do planeta, como nós estamos passando agora, mas pessoais, e acreditar de que isso fazia parte, isso é um aprendizado e que Deus está olhando por nós todos, né? Então eu tenho isso dentro do meu coração, de que a fé é acreditar nele, que existe algo superior tomando conta da gente. E essa, como dizia lá a passagem evangélica, é o grande júbilo, né, do cristão, né? Crer em Deus. Mas saber por que crer, né? Eu acho que faz essa fé ser mais forte, né? Alguém queria comentar algo mais? Não, acho que a Jussara deixou claro aí, né, todo o assunto da gente refletir nesse aspecto da fé, né? É muito a confiança mesmo, né? Confiar e entregar assim com confiança. E aí vem o lado racional junto, né? É uma confiança que vai se estabelecendo, né? Eu acho que talvez há umas décadas atrás, quando eu olhasse para uma situação como a que o Edson descreveu, talvez eu tivesse medo, né? Medo de morrer, medo de perder alguém. Eu não tenho isso hoje, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Nem o medo. Mas como a Silmara falou, é uma construção, né? É algo que você vai convivendo, entendendo. Eu sou dentista e eu desde o primeiro dia continuo trabalhando. E trabalhando na boca, quer dizer, a centímetros da boca, e as pessoas falam, mas você não tem medo? Eu falei, não, nenhum medo, eu tenho fé. Deus está com a gente e seja o que Deus quiser.
Acho que é o orar e vigiar, né? Ou seja, a gente tomar o nosso cuidado, né? Mas confiar que a gente está protegido e, como diz, né? Nenhuma folha cai sem aprovação do divino, né? Então, temos que ter fé. Estamos amparados, e eu acho que é isso que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo resgata e reafirma. Né? Deus é um Pai. É mais ou menos assim. Vocês já conversaram com Deus? Todo mundo. Ele já respondeu? De diversas formas. De diversas formas. Então, eu vou contar rapidinho, para não prolongar muito. É assim, eu não tinha falado, eu ia deixar para falar isso para o pessoal do Lar Escola, do CACS, né? Quando nós estivéssemos numa reunião presencial. Mas é assim, eu vou embora o ano que vem. Eu volto para minha terra. E eu precisava vender o meu apartamento. E precisava que Deus me desse uma resposta, se eu deveria ir ou não. Né? Aí eu tive uma conversa com ele e falei mais ou menos isso, que eu não podia ter essa resposta por parábolas, porque eu sou meio burro nessas coisas, então eu não ia entender. Ele tinha que ser claro para mim, bem claro. E que eu tinha muita fé na resposta dele. Isso foi há 21 dias atrás, numa quinta-feira, às 9 da manhã. Vender alguma coisa numa pandemia é quase impossível. Né? Quando eu entrei no meu consultório, depois de falar com Deus, na varanda, veio uma voz assim: tenha fé e atenda o paciente. Certo? À tarde, eu recebi uma ligação de um paciente que não ia há muito tempo. Para resumir e não prolongar, eu marquei o paciente para sexta-feira, no dia seguinte. Atendi e vendi meu apartamento para o paciente. Entendeu? Quer dizer, o paciente não foi para comprar o apartamento, eu comentei e ele falou: eu compro o seu apartamento. Aí eu falei assim: Deus, mais claro que isso, ele não podia responder para mim, né? Quer dizer, mas você fez a sua parte, né? Você conversou, simpático, falou. Assim, e ele, atenda o paciente, foi ótimo, hein? E assim, foi uma resposta muito... fé. Tudo está no caminho, tudo está certo e nós estamos de passagem. É isso aí. Gente, a conversa eu acho que continuaria mais 1 hora, né? Mas eu vou, talvez encerrando por aqui, a gente vai ter a oportunidade de voltar a essas questões. Eu queria só ler aqui o final do texto, que eu acho que resume um pouco o que a gente passou hoje, né? Que diz assim: no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem, para a grandeza de seu imenso futuro espiritual. É o cristianismo redivivo, né? A gente tem que chegar aqui, né? Senão, então, o resto é igual a muitos outros, né? Mas pessoal, então vamos lá. Vamos encerrando. Eu vou pedir para a Fátima fazer oração. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. Então, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos, de conversarmos, discutirmos, aprendermos, refletirmos. Que essa nossa reunião possa ocorrer sempre e que cada um sempre apoie o outro. Eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler, Por favor. Olha, acho que eu já sabia que você ia me chamar hoje, eu já tinha até separado. Tá vendo? Olha só, deixa eu pegar. A oração da serenidade.
Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz e evoluir, considerando o mundo pecador como ele é e não como gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida e sumamente feliz com ele na eternidade. E assim seja. Graças a Assim Deus. seja. Pessoal, até quarta que vem, se Deus quiser. Amém. E a gente manda para vocês até o domingo. Tá ótimo, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. Prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Eu quero agradecer o acolhimento do grupo. A Fátima me incluiu aí, né? Pediu a minha inclusão no grupo. Hoje foi a primeira vez que eu participei. Bem-vinda, Valéria. Obrigada. Eu tive um pouco de dificuldade de acesso, eu precisei da ajuda da minha filha, mas acabei entrando um pouco mais tarde do horário combinado. Então, hoje eu preferi conhecer o trabalho e ficar aqui quietinha. Mas agradeço o acolhimento, prazer em conhecê-los. Muito obrigado. Bem-vinda, Valéria. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Até Tchau, quarta. gente. Até quarta. Marco, Jorge, tudo de bom, viu? Tudo de bom também, uma boa. Até quarta-feira que vem. Bom restante de semana, a gente vai se falando. Marco, você está sem imagem, Marco. Não, eu apaguei.